Bom, agora nós vamos numerar os degraus da escada. Então, vou começar pelo pavimento térreo, menu anotar. Tem aqui o número do piso. É só aproximar aqui da escada. Dá para posicionar aqui no meio, em cima ou aqui embaixo. Vou escolher aqui essa posição. E aqui também. No pavimento superior, fazer a mesma coisa, né? Vamos lá para o pavimento superior. E vou numerar também a escada, os degraus da escada. Agora tá faltando colocar o nível dos pisos também, né? Piso superior e do piso térreo. Então aqui no menu anotar eu tenho o símbolo aqui, elevação de ponto. Posso colocar uma linha de chamada ou não. E aqui, se eu quero o nível em relação à face superior do piso ou à face inferior. Aqui é interessante porque você pode anotar o nível do piso acabado e do nível osso, né, da estrutura também, colocando aqui o nível da face inferior do piso. Tá? Então eu vou colocar só a elevação superior, vamos ver como que é o símbolo. Aqui no editar tipo eu posso configurar a fonte. Então eu tenho aqui a fonte, transparência eu quero fundo opaco ou transparente. A altura da fonte eu vou colocar 2. A distância do símbolo até o texto, vamos zerar aqui para ver como é que fica. Vamos ver daqui. Clicar, ok. Esse é o símbolo, né? Então é só clicar. Escolho o lado aqui e clico novamente. Aqui. Vou para o pavimento superior, fazer a mesma coisa. Agora vamos definir os cortes do projeto. Eu tenho esses 2 cortes que eu tracei para auxiliar na construção do projeto, do modelo. Agora eu vou pensar nos cortes definitivos, que vai para a folha do meu projeto. Os locais onde a gente escolhe, né, para passar o corte, devemos dar preferência onde você tem diferença de pé direito, por exemplo, uma sala com pé direito duplo, nas áreas de banheiro, área de serviço, cozinha, as áreas molhadas, a gente tem que passar o corte para indicar a barra impermeável ou o azulejo, né, indicando a altura do azulejo, e também a escada, né, passando um corte pela escada. Então eu vou deletar esses cortes que eu fiz e vou escolher novos locais aí para passar o corte. O comando está aqui. Como eu falei, eu vou fazer um corte aqui que já pega a escada e o lavabo. Agora vamos olhar as configurações desse corte. Aqui, essa seta vai configurar a profundidade do seu corte, até onde você quer enxergar. Se você quer enxergar o muro no fundo, tá? Aqui vou ter que passar essa seta para fora do muro, né? Se você não quer mostrar o muro, traz aqui para frente, ele não enxerga mais o muro no fundo. Vamos ver esse corte? Só clicar 2 vezes aqui na ponta da seta, olha lá, não aparece o muro. Eu vou alterar, clico na linha, vamos ajustar agora para enxergar o muro. Olha só, agora eu enxergo o muro. Né? Então, se você também quer fazer só um detalhe, por exemplo, aqui da escada, não enxergo nem o outro lance, né? Vamos ver como é que fica. Olha só aparece a escada. Eu posso configurar também a largura, né? A faixa, a largura desse corte. Aqui é a profundidade, aqui é a largura do corte. Se você quer só um detalhe aqui da escada, podemos ajustar aqui. Só vai aparecer a escada. Aqui é a largura do corte. Então,
essas setas, né? As setas aqui. Você vai configurar as larguras do corte, a largura do corte, a faixa da largura e a profundidade desse corte, até onde você quer enxergar. Continuando aqui, selecionando a linha do corte, aparece esse símbolo, né? Onde você pode alternar a extremidade aqui, o símbolo da extremidade do corte. Essa seta está configurada para mostrar o número do desenho e o número da folha. Tá traço, né? Porque ainda não inseri o corte em nenhuma folha. Então, por isso que não está numerado o desenho e também não tem o número da folha. Assim que eu criar a folha e inserir esse corte, o Revit vai numerar isso aqui automaticamente. Vamos fazer um outro corte. Agora eu quero mostrar, fazer um corte aqui no comprimento da casa. Vamos trocar a extremidade do corte. A profundidade aqui já está configurada e a largura também, pegando o terreno inteiro. Vamos abrir aqui para verificar. Olha só. Eu quero mostrar mais algumas funcionalidades. Eu posso criar também corte com desvio. Olha só. Tem a opção aqui, dividir segmento. Eu posso criar um corte com desvio aqui, ó, né? Passando na área de serviço e aqui passando também por dentro do lavabo. Vamos ver como é que ficou esse corte agora, o corte 2, né? Olha só aqui, onde desviou aparece a parede aqui, onde teve o desvio, aqui também a viga lá na cozinha, né? Teve o desvio e agora aqui tá cortando o forro. Então também eu consigo fazer corte com desvio no Revit. É bem simples, é só chamar o comando, né, dividir segmento e selecionar onde você deseja criar esse desvio. Eu posso também, se você não quer essa linha cortando o seu desenho, aparece bem pequeno aqui um símbolo de quebra. Então você pode quebrar a linha e ajustar o comprimento dessa linha à sua preferência, né? Do jeito que você quiser. No corte com desvio também aparece. Olha aqui o símbolo. Quebrei a linha. Agora o desvio tem que aparecer, né? Onde eu estou fazendo o desvio do corte. E aqui também eu posso encurtar um pouco mais essa linha para não passar sobre o meu desenho. Então, sobre corte, é bem simples fazer a simbologia aqui. E também corte com desvio e também alterar aqui o comprimento ou quebrar a sua linha, né? Por onde está passando o corte. Vamos abrir agora as duas vistas de corte. Aqui é o corte 1 e o corte 2. E vamos configurar essas vistas. Iniciando aqui pelo corte 1, duas coisas que eu tenho que fazer aqui. Se você quiser esconder o símbolo de corte aqui, né? Do corte 2, eu estou no corte 1 e aqui está mostrando o corte 1. Então no corte 1 mostra onde está passando o corte 2. É só clicar aqui na linha, botão direito e ocultar na vista esse elemento. A viewport, essa janela, é aqui, né? Ó, ocultar região de recorte. Tá? Aqui os níveis também, se você quiser fora do desenho, é só clicar no nível, na linha e arrastar essa linha. Tá? Se quiser trazer mais para fora aqui também, eu consigo, é só clicar e arrastar. E vamos agora usar o comando unir para fazer a união das paredes com as lajes. Eu vou alterar aqui para o nível de detalhamento alto. Então nós estamos vendo aqui, ó, a laje entrando na parede, né? Mas as linhas estão se cruzando. Para consertar isso, eu uso o comando unir. Seleciono a parede e a laje, no caso aqui. Então automaticamente ele corta, né? Faz a união entre os dois objetos.
E laje com parede novamente. Então, faço na cobertura. Tá aparecendo essa linha, que é a parede do andar de cima e aqui a parede do andar de baixo. Então, aparece essa linha. Eu posso unir também. Você tem que observar se está ligado aqui a seleção por face. Né? Se tiver desligado, você não consegue pegar a parede. Agora ele reconhece a parede, unir. Seleciono as duas paredes. Aqui também eu posso unir a parede de baixo com a parede de cima. Limpou a linha aqui. Vamos continuar. Parede com piso. Laje com a parede de baixo. Essa parede, né, ela tem que encostar na laje. Então eu uni a parede com o piso, só que ele não fez o tijolo chegando até a laje. Eu tenho uma outra opção aqui no comando unir, que é alternar a ordem da união. Isso aqui nós vamos usar bastante, olha só. Seleciono de novo o piso e seleciono a parede. Ele alternou a ordem, está fazendo agora o tijolo chegar até a laje, né? E os revestimentos aqui, entrando aqui a regularização e aqui o revestimento da parede. Vamos unir aqui também, parede de cima com a parede do andar de baixo. Então essa laje eu já fiz. Agora vamos fazer o andar de baixo. Então tá feito os pisos com as paredes. Agora eu tenho que ir para o corte 2 e fazer o mesmo procedimento. Por um detalhamento alto para eu poder enxergar as linhas de revestimento. Pode colocar aqui em cores consistentes para facilitar a visualização também. Alternar a ordem da união para fazer o tijolo chegar até o que seria aqui o contrapiso, né? Aqui o pilar, como ele está atrás, tá em vista, não está cortando, então realmente aparece o piso aqui e o pilar em cima do piso, né? Vamos fazer a mesma coisa, configurar a vista da mesma maneira, esconder o símbolo de corte e esconder também a linha da janela aqui da vista, né? Da viewport. Então já uni tanto no corte 1 quanto no corte 2, já fiz a união do piso com a parede, parede com parede também fiz a união para limpar aquelas linhas que ficam cortando, né? Parede com piso, parede com laje. Aqui faltou um. Pronto, agora sim está finalizado. Nós devemos também identificar os ambientes no corte, né? Eu utilizo o mesmo comando aqui, identificar, que
identificar ambiente, aqui no menu de arquitetura. Olha só, ele reconhece. Só que o ambiente ele está configurado com uma altura maior do que o pé direito, né? Eu vou alterar isso aí. Vamos selecionar tudo. Utilizar o filtro aqui. Eu só quero selecionar os ambientes. E ajustar essa altura aqui para 2,80, tá bom? Então agora sim eu consigo identificar o ambiente, ele reconhece só na altura, né, correta aqui. Então aqui é o banheiro, aqui é o lavabo, circulação aqui da escada. Vamos para o segundo corte fazer a mesma coisa, selecionar tudo aqui e só pegar os ambientes. Então no corte também está identificado, né? Identificamos todos os ambientes. Ele lê essa informação da planta. Então os mesmos ambientes que eu inseri aqui, por onde o corte passa, ele lê essa informação e também escreve no corte a mesma coisa. Tá certo? Agora vamos identificar os materiais aqui de acabamento da parede. Né? Para fazer isso, eu venho aqui no menu anotar e eu tenho aqui identificador de material. Vamos usar ele, eu vou selecionar uma parede, vamos ver o que ele vai escrever. Olha só, ele escreve material físico, aqui ele escreve placa de gesso, tijolo comum, aqui ele está escrevendo revestimento de laje de concreto, de onde ele puxa essa informação, né? Azulejo de telhado, pinos, que é o madeiramento do telhado. Então eu vou mostrar aqui de onde ele puxa essa informação primeiro, para a gente saber onde alterar. Né? Vamos ver então. Vamos aqui no menu gerenciar materiais. Então aqui onde nós colocamos os materiais, a aba identidade, ou pega esse campo de descrição, na aba identidade descrição, ele lê a informação que tem aqui e escreve no identificador de material. Então vou selecionar aqui uma parede. Quando nós configuramos a parede, nós escolhemos esse material aqui, né? Para argamassa de emboço. Na aba identidade está escrito revestimento de laje de concreto. Então se você trocar aqui o emboço, vamos identificar esse material, vamos ver o que ele vai escrever agora. Ele escreve emboço, né? Que é o que eu escrevi lá na descrição, na aba identidade dos materiais, tá? Eu vou editar essa família, tá muito grande esse texto. Pode criar uma família nova, eu optei agora, vamos alterar por aqui mesmo. Vou fazer um texto com 1,5 milímetros. Reduzir bastante a fonte, vamos carregar no projeto, substituir a versão existente. Então ele fica um texto um pouco menor, para identificar os materiais de acabamento, tá de bom tamanho. Então aqui para demonstrar de onde ele está lendo, né, essa informação do acabamento. Vou colocar aqui no lavabo, vamos ver, anotar.
Olha só, o lavabo ele não põe nada, por quê? Aqui, ó. Ele tá sem azulejo, né? Tá na argamassa ainda. Então o ideal agora é a gente começar a pintar a nossa casa, né? Dar o acabamento da nossa casa para ele poder escrever o material corretamente. Para fazer isso, então, eu vou configurar alguns materiais. Eu vou configurar a pintura PVA para pintar as paredes do lado interno. Vou configurar a textura acrílica para fazer as paredes externas. O azulejo eu já tenho, né, para poder aplicar. E aí a gente vai usar esse comando de pintura para aplicar esses materiais no nosso projeto. Então vamos lá, gerenciar materiais. Só está faltando a textura acrílica ou pode ser pintura látex acrílico, né? Aqui, pintura látex branco. Esse aqui eu vou chamar de látex PVA na identidade. Eu vou duplicar esse material para criar a pintura externa. O azulejo eu já tenho, eu já fiz na cozinha, eu vou usar o mesmo. Eu só vou trocar na descrição, trocar por azulejo. E vamos começar a aplicar no projeto. Para fazer isso, vou colocar numa vista 3D, que fica mais fácil. E vou orientar para a vista, vou começar no pavimento superior. Orientar para a vista de piso do pavimento superior. Aí eu vou enxergar as paredes cortadas, fica mais fácil aplicar pintura, né? Então eu chamo aqui o comando de pintura, essa janela tem que ficar aberta, látex acrílico e aqui o látex PVA. Vou pintar aqui com látex PVA. É só clicar em cima. Só que aqui onde é a parede do banheiro, se eu aplicar aqui nessa parede, vai pintar também a parede do banheiro. Antes de aplicar nessa face da parede, eu tenho que dividir essa face. Vamos ver como é que a gente faz. Para aplicar a pintura só no dormitório e depois eu conseguir aplicar o azulejo só dentro do banheiro. Então aqui no modificar eu tenho aqui, ó, dividir face. Vou selecionar a face que eu quero dividir. Aparece esse contorno em linha meio amarela, laranja, né? Para eu poder dividir aqui essa face da parede. Então até essa linha onde eu acabei de desenhar, fica a pintura. Daqui para cá eu vou aplicar o azulejo. Tá? Vamos ver agora. Então a face ficou dividida. Essa aqui também eu tenho que dividir. Mesma maneira, desenhar uma linha. Pegar corretamente aqui, tenho que pegar daqui até aqui. E agora essa parede também vou dividir a face, né? Que aqui é azulejo. Vamos ver se deu certo agora. Aplicar a pintura.
Aqui é a mesma coisa, pintura, ele parou onde eu dividi a face. Agora vamos aplicar o azulejo no banheiro. Então o pavimento superior está pronto, apliquei pintura. Vamos fazer a pintura látex acrílico nas paredes externas. Então o andar superior está pronto, vamos agora para o andar térreo, né? Orientar para a vista, planta de piso, térreo. Fazer a mesma coisa, tem que dividir aqui a face da área de serviço. O lavabo também, né? Aqui parece estar dividido, na verdade eu vou dividir a parede aqui, tá mais... Azulejo. Pintura látex PVA. E agora o látex acrílico nas paredes externas. Pintar o muro também, aproveitar aqui. Pintar só o lado de interno,
lado externo, por enquanto, eu não vou fazer. Podemos desligar a caixa de corte agora, essa caixa de corte, para ver o projeto inteiro. Agora vamos para o corte para identificar os materiais no corte também. O forro de gesso a gente também consegue identificar, olha só aqui. Esse eu vou ligar a chamada. Só que eu não quero placa de gesso, né? A gente pode alterar também por aqui, tá? Ó, só dar um clique em cima do texto, ele vai alterar aquele campo no gerenciador de materiais. Só para vocês verem. Aqui, placa de gesso de parede. Eu vou alterar por aqui. Vamos ver depois, conferir. Forro de gesso, não é? Então, tanto faz entrar no gerenciador de material ou fazer por aqui, ele vai alterar da mesma maneira. Na verdade, o correto é quando já estiver criando o material, já ir naquele campo de identidade e alterar, né? Do que fazer depois, né? Senão é trabalho dobrado. Vamos aqui para o outro corte. Identificar aqui, ó, telhado. Fazer o símbolo de inclinação, que também está aqui, ó, inclinação de ponto. Vamos configurar aqui a unidade, formato da unidade. Vamos usar o que configuramos para o projeto, que é em porcentagem. Alterar também o tamanho do texto. E o comprimento da linha. Ficou melhor, né? O comprimento da linha aqui, 10 milímetros. Aproxima mais o texto da linha, né? Esse deslocamento do texto da linha de detalhe. Então tem a linha e tem o texto. Essa distância é que eu alterei agora para aproximar mais o texto da linha.
Então está identificado aqui os ambientes, os materiais de acabamento, forro, né, telha, a inclinação do telhado. Próximo passo agora, próxima aula, a gente entrar em cotas, configurar as cotas e cotar o desenho, né? Estamos quase finalizando o projeto, já na reta final aqui. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula.